Bem-vindos! Olha, o material que a gente tem hoje tem uma sensação curiosa. É verdade. Parece o final de uma jornada, sabe? O fim de um capítulo. Mas, na verdade, é um convite para começar uma nova. Uhum. A fonte aqui são as observações finais de um curso universitário chamado Descobrindo as Vozes da Literatura Japonesa. Isso. E o curioso é que, por ser uma conclusão, ele não se prende a detalhes específicos. Exato. Ele eleva a conversa para um nível mais filosófico. Funciona quase como um guia sobre como aprender usando a literatura japonesa como estudo de caso. Perfeito. Então a nossa missão aqui é basicamente desvendar as ideias centrais desse material, entender como ele desafia o que a gente pensa sobre a cultura japonesa e, mais importante, como ele oferece um jeito diferente de pensar sobre história e cultura no geral. É um ponto de partida excelente para qualquer pessoa interessada em se aprofundar em qualquer cultura nova, na verdade. Ok, vamos analisar isso. O texto já começa num ponto que eu acho todo mundo reconhece. A ideia do Japão como uma cultura singular, quase mística. Super única, né? Isso. A gente sempre pensa no isolamento geográfico, o Oceano Pacífico ali como uma muralha, e depois as políticas de exclusão do shogunato Tokugawa fecharam o país por mais de 200 anos. Uhum. Isso tudo cria a imagem de um lugar que se desenvolveu, tipo, num vácuo, certo? Essa é a narrativa padrão. E, assim, ela não está errada em termos de fatos. Esses elementos históricos são reais, tiveram um impacto gigantesco. Claro. Mas o que o texto argumenta é que essa é só uma parte da história. E talvez nem seja a mais interessante. A armadilha é acreditar que esse isolamento resultou numa experiência humana que é fundamentalmente diferente de todas as outras. O que me faz pensar, se a experiência humana lá foi tão diferente, então estudar essa cultura seria como estudar, sei lá, uma civilização alienígena. Exato. Seria impossível se conectar. Impossível. Mas o texto parece ir na direção completamente oposta. Completamente. O ponto fascinante que a autora levanta é que, apesar de todo esse isolamento, as motivações humanas para se expressar, elas são surpreendentemente universais. A necessidade de registrar vida, as pequenas alegrias, as tristezas, as lutas do dia a dia, isso não é exclusivo de cultura nenhuma. As ferramentas mudam, a língua muda, mas o impulso é o mesmo. Isso me lembra quando eu tentei ler O Conto de Genji na faculdade. E, sendo sincero, achei impenetrável. Ah, é um desafio. Parecia um mundo alienígena, com rituais, uma etiqueta social, que eu simplesmente não conseguia decifrar. Mas o que você está dizendo, e o que o texto sugere, é que se eu olhasse para a motivação da autora, a Murasaki Shikubo, talvez eu encontrasse algo familiar. Precisamente. Pensa no contexto. Uma mulher, na corte Heian, há mais de 1000 anos, vivendo num mundo extremamente restrito para ela. Certo. A escrita era tipo uma das poucas formas de exercer poder, de observar, criticar e registrar a psicologia complexa das pessoas ao redor dela. A angústia do amor não correspondido, a inveja, a ambição. Sentimentos universais. Totalmente reconhecíveis hoje. A embalagem cultural é diferente, claro, os kimonos, os poemas, mas a emoção humana ali no centro é a mesma que a gente encontra em Shakespeare ou numa série da Netflix. Essa ideia da cultura como a embalagem e não o sentimento em si é muito poderosa. Muda a perspectiva, né? Muda tudo. Então, a singularidade não está na emoção, mas na forma como ela foi expressa, moldada por aquele contexto. Não estamos mais olhando para algo totalmente estranho, mas para uma variação de nós mesmos. E essa tensão entre a forma cultural única e a motivação humana universal que torna tudo tão rico. É a partir daí que o texto nos dá uma ferramenta para navegar nisso. Um conceito que é, na verdade, o coração do argumento todo. A ideia de agência. É aqui que fica bem interessante. Certo, agência. Confesso que, quando eu ouço essa palavra, ela me soa um pouco teórica, acadêmica demais. Entendo. Como a gente aplica isso na prática ao ler um texto antigo? A gente não corre o risco de só projetar os nossos valores de hoje no passado? Essa é a pergunta crucial.
E o texto aborda isso de um jeito muito elegante. Ele simplifica o conceito de agência numa pergunta-chave que eu acho que vale a pena citar. Qual é? Quem conta as histórias de quem, quando e como? Não se trata de julgar o passado com os olhos do presente. É mais como fazer uma análise forense da própria narrativa. Uma análise forense. Gostei disso. É parar de consumir a história passivamente e começar a investigar como ela foi construída. Entendi. Então, em vez de só ler o conto de Jandy e pensar, nossa, que diferente, a pergunta seria, por que essa história, escrita por uma mulher, sobreviveu por 1000 anos, enquanto tantas outras, talvez de homens, desapareceram? É isso? Exatamente isso. E a resposta para essa pergunta nos diz muito sobre aquela sociedade. Certo. Talvez a história tenha sobrevivido porque a prosa era vista como algo menor, mais feminino, e por isso teve mais liberdade para explorar a psicologia humana, enquanto os homens estavam ocupados com a poesia formal, os registros oficiais. Faz sentido. Ou talvez tenha sobrevivido porque capturou algo tão fundamental sobre relações humanas que continuou ressoando. Ao perguntar sobre agência, você não está julgando, está entendendo a dinâmica de poder, os valores, as prioridades daquela sociedade. Isso levanta uma questão importante. É fascinante porque essa mesma lente funciona hoje. Eu estava assistindo a um blockbuster outro dia, uma história de guerra, e me peguei pensando, quem está contando essa história? É a perspectiva do soldado, do general, do político. Onde está a história do civil que morava na cidade que foi bombardeada? A ausência fala muito. A ausência dessa perspectiva também é uma escolha, né? Também diz algo sobre a nossa cultura e sobre quem tem o poder de narrar os grandes eventos. É uma ferramenta universal, atemporal. Você pode aplicar ao noticiário, a uma biografia, até as histórias que a gente conta na nossa própria família. Nossa, verdade. Quem é o herói da história da família, quem é o vilão, quem é sempre esquecido. Essas escolhas narrativas revelam as estruturas de poder dentro daquele pequeno grupo. Uau. O texto usa a literatura japonesa como exemplo, mas o que ele está nos dando é uma chave mestra para ler o mundo de forma crítica. Você deixa de ser só um espectador da cultura e passa a ser um detetive. Um detetive investigando como ela foi construída, e essa investigação leva a gente para uma compreensão mais honesta, eu imagino. Menos romantizada. Com certeza. Reconhecer que o que a gente tem hoje, seja um poema, uma lei, é o resultado de uma série de lutas por poder, por sobrevivência. A voz de alguém foi silenciada no processo. E isso nos leva ao próximo passo lógico do argumento do texto. Se a gente já entendeu que não deve se intimidar pela singularidade de uma cultura e que temos uma ferramenta, a agência, para analisá-la, a pergunta que fica é: como a gente faz isso na prática? Exato. Como a gente começa a construir pontes sobre o que o autor chama de barreiras de linguagem, religião e cultura? Que é o grande desafio, né? Então, o que tudo isso significa? Escuta e aprendizado contínuos. Soa muito bem no papel, mas parece uma tarefa monumental. Parece, né? A maioria das pessoas não tem tempo para fazer um doutorado em cultura japonesa. Isso significa que uma compreensão genuína está fora de alcance para elas? Eu acho que o texto sugere algo mais sutil e acessível. Aprendizado contínuo não significa aprendizado acadêmico formal, necessariamente. Exato. Pode ser escolher assistir a um filme de um diretor senegalês em vez de outro de Hollywood. Pode significar ler um romance traduzido de uma autora coreana. Diversificar as fontes. Isso, pode ser seguir criadores de conteúdo de partes do mundo que você não conhece. É um processo de diversificar deliberadamente as suas fontes de informação e de histórias. É uma questão de intenção, então. De fazer um esforço consciente para ouvir vozes que normalmente não chegam até nós. Exato. Mas e a parte da escuta? Isso me parece mais difícil. É fácil interpretar mal, tirar conclusões erradas quando não se tem o contexto todo. Sem dúvida. Esse é o desafio. A escuta aqui significa abordar essas novas informações com humildade. Humildade significa aceitar que você não vai entender tudo de primeira. É resistir ao impulso de julgar imediatamente uma prática cultural que parece estranha e, em vez disso, se perguntar: qual é a lógica interna disso? Que necessidade humana isso está atendendo? A escuta contínua é um exercício de suspender o julgamento. Isso me faz pensar na promessa que o texto oferece.
Ele diz que esse processo pode nos recompensar de maneiras que talvez nunca esperemos no início. Sim, essa parte é ótima. Isso sugere que o objetivo não é só acumular fatos sobre outra cultura, como se fosse um jogo de trivia. Exatamente. Não é sobre se tornar um especialista. A recompensa inesperada é a transformação pessoal. Como assim? Quando você se expõe consistentemente a diferentes formas de ver o mundo, inevitavelmente começa a questionar as suas próprias suposições, os seus próprios padrões de fábrica culturais. Entendi. Você começa a estudar a estética do wabi-sabi, japonês, a beleza da imperfeição, e de repente isso te dá uma nova perspectiva sobre o consumismo na sua própria vida. A recompensa não é saber mais sobre o Japão, é saber mais sobre si mesmo. Nossa, abre a possibilidade para serendipidade no conhecimento. Você começa a jornada para entender o outro e acaba se redescobrindo. Isso. É uma proposta muito mais profunda do que um simples exercício acadêmico. É uma filosofia de engajamento com o mundo que valoriza a curiosidade e a humildade. É isso. É sobre ver o aprendizado não como um meio para um fim, mas como um processo contínuo que enriquece a própria experiência de estar vivo. É construir pontes não só entre culturas, mas dentro da sua própria mente. Certo. Acho que a gente cobriu bastante terreno. Talvez seja um bom momento para tentar sintetizar as ideias centrais que extraímos deste texto. Vamos lá. Acho que podemos resumir em 3 grandes conclusões, né? Boa. A primeira, para mim, é a desconstrução do mito da singularidade. A ideia de que qualquer cultura é um universo fechado é uma simplificação. As manifestações culturais variam, mas as motivações humanas por trás delas, amor, perda, ambição, são terreno comum. Perfeito. A segunda é a ferramenta que o texto nos dá, o conceito de agência. Resumido na pergunta: quem conta a história de quem? Essa lente crítica nos transforma de consumidores passivos em investigadores ativos das estruturas de poder que moldam as narrativas. E serve para analisar um poema do século X ou o noticiário de hoje à noite. Exatamente. E, por fim, a terceira conclusão é o caminho a seguir, a parte prática. Como transpor as barreiras culturais. A resposta não é uma fórmula mágica, mas um compromisso com um processo. A escuta e o aprendizado contínuos. Isso. Uma prática diária de curiosidade, humildade e de diversificar as vozes que a gente deixa entrar nas nossas vidas. Com a promessa de que as recompensas serão inesperadas e, acima de tudo, transformadoras para nós mesmos. Um resumo excelente. Essas 3 ideias juntas formam um kit de ferramentas intelectual muito poderoso para qualquer pessoa que queira explorar o mundo com mais profundidade e empatia. E com isso chegamos ao final da nossa conversa. Mas, como o próprio texto sugere, todo final é um começo. Exato. E para o nosso pensamento final, eu queria focar em algo que achei muito interessante na conclusão do texto. Que seria, depois de toda essa discussão abstrata, filosófica sobre cultura e aprendizado, o autor faz algo muito concreto, muito físico. Ele termina com um convite direto. Esperamos que um dia vocês possam se juntar a nós aqui na Universidade de Waseda, no coração de Tóquio. É uma mudança de tom e tanto, né? Sai do plano das ideias e aterrissa num endereço específico no mapa. Precisamente, e isso me leva à reflexão final. O texto termina com um convite para uma viagem física, mas a verdadeira viagem proposta aqui é intelectual. Se a agência, quem conta a história, é tão crucial para entender o passado, de que forma a nossa própria agência, hoje, ao escolhermos o que ler, o que ouvir, com quem conversar, de que forma isso está ativamente moldando não apenas a nossa compreensão do presente, mas também o tipo de futuro que a gente está construindo?